Douglas Sandri, assessor parlamentar, está conosco para falar a respeito da redução de impostos nos combustíveis. Em ano eleitoral, o custo de vida da população, especialmente em se tratando de combustíveis, tem sido a pauta prioritária do governo, que tem buscado alternativas para que se consiga, de fato, baixar o preço dos combustíveis na bomba. Tem até uma informação aqui de destaque do jornal o Globo, que a PEC dos combustíveis, ela pode consumir todo o dinheiro da venda da Eletrobras sem quitar a conta e reduzir os preços. O governo estima gastar 40 bilhões de reais com o subsídio do diesel e do gás de cozinha, e a capitalização da estatal deve gerar 25 bilhões de reais. Já falamos bastante a respeito dessa situação da Eletrobras. E aí, Douglas, se tu me trouxer a solução para a redução do preço dos combustíveis, aí tu tá feito na vida. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Bom dia, obviamente, ao nosso ouvinte da Rádio Independente. Pois é, a solução tem, Nicolas. Na verdade, solução para isso é cortar gastos, né? Quando se quer reduzir impostos, não tem outro caminho, não há outra alternativa. É cortar gastos. E essa crítica que traz o jornal O Globo, uma crítica implícita à PEC apresentada ontem pelo governo, quer dizer, ela não foi apresentada oficialmente, mas ela foi anunciada, se precisa ver o texto ainda e o que ela faz, e o principal, de onde que ela tira recursos. O que ela não pode fazer é tirar recursos de áreas essenciais já comprometidos, né? Porque isso seria uma imprudência administrativa que poderia culminar com alguma responsabilização, então isso não vai acontecer, e não pode virar impostos, e não pode virar em inflação, que geralmente é para onde os governantes de plantão empurram a conta, ou seja, para nós, para quem contribui, quem paga impostos, né? Então, a primeira coisa é isso. Mas tem gastos que dá para cortar. Para isso tem que fazer reforma. Para isso pode fazer privatização. E aí por que não privatizar a Petrobras, por exemplo? Eu não acho intrinsecamente ruim que se faça a redução de impostos. Aliás, ninguém acha. Eu acho ruim que não se faça com a devida contrapartida e que se faça com populismo e responsabilidade fiscal, jogando a conta na dívida da União, jogando a conta na inflação. Isso não pode acontecer. Agora, se o governo vai, por exemplo, fazer a capitalização de uma empresa como a Eletrobras, que é a privatização, que nós já falamos muitas vezes aqui, e dali tirar recursos, que bom, vai parar no bolso do cidadão que paga os seus impostos. Também tem uma coisa bem interessante nessa medida aí, que é a desconcentração de impostos que antes eram cobrados a nível federal, passando por uma ajuda de custos para os estados a nível, então, estadual. Porque a gente sabe hoje que a pirâmide está invertida no Brasil. A União é que mais arrecada, depois os estados e só depois os municípios, onde estão geralmente a maior parte dos custos, né? Com a infraestrutura, com a educação, com saúde, enfim, as pessoas vivem nos municípios. E no Brasil a gente arrecada para a União. Então há um grande contrassenso nisso, e essa PEC vai na direção correta nesse sentido. Agora, o maior cuidado que nós vamos ter que ter, porque é um ano eleitoral, o Nicolas trouxe isso muito bem, e os reflexos disso a longo prazo, se não for bem feito, se não for através do corte de gastos, vai ter sido irresponsável. Agora a gente confia que sejam de fontes possíveis de fazer dentro do orçamento cortes e redução da máquina pública. Aqui em Lajeado nós temos um bom exemplo disso, né? O governo reduziu os gastos, cortou CC, secretarias, fez a rediscussão de contratos que possibilitou a revisão de preços, portanto, o custo do estado, do município, né? E com isso pôde fazer agora, depois de 5 anos, a redução de impostos, que foi o corte dos alvarás, né? Acabar com a taxa de alvará aqui no município de Lajeado. E isso custou 5 milhões aos cofres públicos. Mas já tinha um superávit de 80 milhões. Então tinha espaço fiscal para fazer o corte e a redução de impostos. É isso que nós temos que cobrar e exigir da União, dos estados, aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul, e dos municípios, porque aí vai ter sido feito de maneira responsável essa redução. E eu fico feliz que ontem esse anúncio tenha sido feito com também membros de outros poderes, né, principalmente com o Congresso, que é quem vai acabar tendo que aprovar essas medidas. Isso aponta, para finalizar aqui, a necessidade de 2 reformas. Primeira é do Pacto Federativo. Temos que parar de recolher tanto para a União, né, e deixar o dinheiro mais perto do cidadão aqui nos municípios e nos estados. E no outro sentido também, a gente precisa de uma reforma tributária, que faça com que seja mais simples e que se reduza o número de impostos para que pare essa guerra tributária que a gente tem hoje no Brasil e que, no fim das contas, perde o cidadão e só quem ganha é o arrecadador de impostos do Estado, né, com essa loucura fiscal, né, esse manicômio fiscal tributário que nós temos no Brasil. Então, esse momento mostra o quão são necessárias essas reformas, que, aliás, a gente tem falado há tanto tempo aqui no Direto de Brasília.
É uma proposta ousada, uma proposta que chama atenção. Claro que pro cidadão comum vem bem, mas aí tem negociações, você falava agora há pouco do Senado, né, o parlamento de uma forma geral. É ano eleitoral, tem interesses de todos os lados. Como é que você vê isso, Douglas? Quanto tempo que deve ir essa negociação e quando a gente deve ter uma definição sobre esse assunto? Me parece que é uma emergência, né, do ponto de vista político para o governo, né, o governo federal vem buscando melhorar, né, no desempenho das pesquisas eleitorais. E é natural, com o tamanho da inflação. Apesar de que nós sabemos que é causado por vários fatores, o investimento excessivo do Estado na época da pandemia, o fecha tudo na época da pandemia, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, e agora essa recente crise na Ucrânia agravam esse cenário de inflação aqui em todo o mundo também. Mas, por outro lado, há o que se fazer também aqui no Brasil. Eu só me entristeço que essa medida vai ser temporária, porque depois vai voltar a aumentar esses tributos, né? Eu espero que até lá a gente possa fazer as reformas que são necessárias. Eu imagino que durante esse mês agora nós vamos ter esse debate mais avançado, até porque quando a gente chega mais perto das eleições, a tendência é que a Câmara e o Senado parem e reduzam o seu ritmo, já está anunciado isso, para que se possam os parlamentares circularem nas suas bases. A gente sabe como é que isso acontece, infelizmente, né? Então vai ter essa redução do trabalho. Eu imagino que essa PEC não vai demorar muito não para ser votada. Muito bem. Não tem sido fácil essas discussões, a gente tem acompanhado, não tem solução fácil, é o cobertor curto, como se diz, né? Se você tira recurso de um lado, tem que colocar em outro. Se fizer uma renúncia de receita, tem que dizer de onde que vai ser compensada. E tem muita política e muito discurso, muita narrativa envolvendo tudo isso. A gente recordar 2014, e o Douglas tem esse retrospecto também, quando na disputa presidencial entre a Dilma e o Aécio, aquele ano de 2014 foi o estopim da crise de 2016. Porque naquele ano se fez de tudo para que a Dilma conquistasse a sua reeleição, mas a conta sempre vem. E por isso é preciso fazer medidas com responsabilidade fiscal, porque senão são fábricas de crise como a gente teve especialmente nos governos recentes do PT. Perfeito, e a gente precisa esperar esses momentos em que os políticos querem agradar a população para caminhar na direção certa, para fazer as medidas que a gente precisa, porque redução de impostos é muito difícil, as corporações não querem. Quem tem orçamento na mão quer continuar mandando no naco que é tirado do pagador de impostos. E a gente precisa aproveitar esses momentos em que os políticos estão querendo fazer, porque é da natureza de quem está dependendo de cargos públicos, para demonstrar que o caminho é a responsabilidade fiscal, é a redução da máquina através de corte de impostos e de despesas, para daí fazer o corte de impostos. Então, o caminho é esse. Se não, acho que o Nicolas trouxe o melhor exemplo, né? Lá em 2014 se pendurou tudo na conta lá no preguinho, né, do eu vou pagar depois. As pedaladas fiscais foram isso, né, a inflação veio depois, os preços controlados foram relaxados logo após a eleição e vieram com tudo. E a inflação chegou a casa dos 2 dígitos, em que o mundo não enfrentava nenhum problema como é o que nós temos hoje. Então, o caminho é esse, né, a receita é essa. Precisamos fazer as coisas com responsabilidade fiscal. Douglas, muito obrigada. Obrigado, Rita. Até a próxima. Até a próxima. Estarei hoje à tarde aqui no Contraponto às 16 horas para debater com os queridos colegas da quarta-feira, já que na sexta-feira não estarei presente. Ok, muito obrigado. Douglas Sandri participa conosco no quadro Direto de Brasília, nas quartas-feiras aqui no Troca de Ideias. 11h27. Celebridades. No quadro Celebridades, o assunto de hoje é o padre Fábio de Mello.